Recording in progress. Boa noite, Lorena, Patrícia, sejam bem-vindas. A gente vai dar só mais um minutinho aqui antes de iniciar o nosso momento aqui especial dessa noite. Deixa eu regular um pouquinho aqui essa luz para ver se vai ficar melhor. Acho que realmente essa tá melhor. Sejam muito bem-vindas. Que bom estar aqui com vocês nessa noite para falarmos de oportunidades de negócio, de empreendedorismo. Serão aqui alguns, né, minutos muito especiais e eu preparei com muito carinho essa conversa que nós vamos ter aqui hoje sobre a oportunidade Mary Kay, sobre empreender. E a gente sabe o quanto, né, o empreendedorismo feminino ele é extremamente, essencial na vida de uma mulher que pensa grande, que tem grandes sonhos. E a oportunidade Mary Kay, né, sem sombra de dúvidas, ela proporciona, além desse crescimento, equilíbrio de prioridades. A gente vai falar sobre isso aqui hoje. Bom, deixa. Ok, já coloquei o chat aqui. Caso vocês queiram também, né, perguntar, caso vocês tenham alguma dúvida. Bom, então nós vamos começar. Boa noite, sejam muito bem-vindas, né? Agora oficialmente. A gente vai estar gravando desse ponto aqui a nossa conversa de hoje. Prazer em estar aqui com vocês. Meu nome é Lucy Siqueira, eu sou diretora futura executiva da Mary Kay. Ao decorrer da nossa conversa aqui, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho mais da minha história, contar para vocês um pouquinho sobre mim, né? Como que foi o meu começo, como que foi, né, a minha trajetória na Mary Kay, trazer todos os dados da empresa para que vocês possam conhecer. E caso vocês tenham dúvida, vocês podem perguntar aqui através, tá, do chat. Podem me seguir também nas redes sociais. Meu Instagram é Lucy Siqueiras, Lucy com Y. Ah, e a gente pode interagir por lá também, tá bom? Cida acabou de entrar, seja bem-vinda, Cida. Que bom ter você aqui, Cida Lauar, lindeza de Betim, Minas Gerais. Beijo para você, Cida. Bom, vocês já estão vendo aí, né, a minha apresentação. Deixa eu só aumentar aqui a tela. Deixa eu fazer um testezinho, gente, rapidinho, para ver se eu consigo acompanhar por aqui no telefone, sem dar BO na apresentação. Só um minutinho, porque aí fica mais prático para mim. Vamos ver se não vai dar retorno aqui, se não vai dar eco. Eu acho que fica dando eco. É, realmente. Fica dando retorno na voz. Deixa eu aumentar aqui. Sai. Ok.
Pronto. Agora eu vou sair para não ficar dando eco. Bom, mulheres maravilhosas que estão aqui nessa noite, vamos então dar início a esse nosso momento para que a gente possa conhecer o negócio Mary Kay. Empreender, gente, é se permitir viver grandes realizações que são construídas para que a gente, né, se realize e de acordo com a nossa vontade, com os nossos objetivos. Empreender, né, tem se falado muito de um tempo para cá, cada vez que passa a gente é, ouve, né, mais histórias e tem mais acesso sobre a importância do empreendedorismo, né, o quanto isso movimenta a economia, o quanto isso abre portas e o quanto o empreendedorismo feminino é a base, né, de sustento de milhões de famílias, não só no Brasil, no mundo todo, né? Então, o empreendedorismo feminino ele vem, né, a cada ano que passa ganhando mais destaque pelo tanto que vem crescendo e, claro, pela importância que ele tem, não só na economia, na vida das famílias, mas no que representa de crescimento também para essas mulheres. E aí a gente vai conhecer aqui um pouquinho a história da empresa Mary Kay, mas também a história da mulher Mary Kay. Porque quando a gente fala de Mary Kay, desses produtos que a gente ama, base, batom, produtos de cuidados com a pele, né? A gente sabe que tem uma empresa extraordinária, grandiosa. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês bem rapidamente, porque tem tudo a ver com o que a gente vai falar, né? Sobre a história de Mary Kay Ash, que é a fundadora dessa companhia, que foi a mulher que deu início, né, a esse império que hoje é a Mary Kay, mas que começou, né, primeiro lá dentro do coração dela como uma sementinha. Essa foto que vocês estão vendo aí no cantinho, né, dessa mulher com outras mulheres ao redor de uma mesa é Mary Kay Ash, uma mulher americana que no ano de 1963, né, já são mais de 60 anos. Lá em 1963, ela decidiu começar, né, a empreender através de produtos, né, que ela mesmo começou a fazer por ter sido, né, a vida toda, ela trabalhou a vida toda em grandes empresas e ela não ter sido realmente reconhecida, não só falando de reconhecimento de aplausos, de prêmios, mas o que diz respeito mesmo a uma posição de, né, com solidez, com crescimento dentro, né, de um mercado e principalmente o reconhecimento financeiro. Então, Mary Kay Ash, aos 49 anos de idade, após ela se aposentar, agora a gente para e pensa, quantas mulheres, às vezes, com 40, 45, 50 anos, acha que é tarde demais, acha que para elas não dá mais, né? E Mary Kay começou com a ajuda, né, da filha, de algumas poucas amigas e de produtos que ela mesma, né, foi ali desenvolvendo a fazer demonstrações na casa das amigas e ensinando para as mulheres o poder que tem a autoestima, se olhar no espelho, né, e se sentir bem. E assim ela começou a desenvolver ali em Dallas, nos Estados Unidos, que é a cidade, né, onde ela morava, e em pouco tempo, né, a forma dela de trabalhar, a qualidade daquilo que ela entregava, mas principalmente a atenção, o carinho que ela levava para aquelas mulheres, né, começou a se destacar e a empresa começou a crescer, então cresceu ali em Dallas, nos Estados Unidos, depois, né, pelo estado do Texas, enfim, até que realmente a empresa cresceu, tomou conta do país e os Estados Unidos ficou pequeno, né, e a Mary Kay foi se expandindo por outros países e hoje, né, essa gigante, essa foto que vocês estão vendo aí é da sede da Mary Kay em Dallas, nos Estados Unidos. A empresa já está presente em mais de 35 países, né? E é sucesso no mundo inteiro, não só no que diz respeito à qualidade dos produtos, mas também, né, no empreendedorismo Mary Kay, na oportunidade Mary Kay. E é disso que a gente, né, vai falar aqui hoje. Alguns dos reconhecimentos da Mary Kay, né? Ela é a marca número 1 de base mais vendida do Brasil. É a marca número 1 em maquiagem da América Latina, é a marca número 1 em maquiagem para os lábios da América Latina, né, em cuidados com a pele, e a empresa número 1 de venda direta
de maior, é a empresa no mundo de maior venda direta de cosméticos e maquiagem do mundo. Então, quando a gente fala, né, que começou aqui com uma mulher aos 49 anos de idade, com as amigas ali no bairro dela, e a gente olha o que se tornou a Mary Kay para ser simplesmente a empresa número 1 do mundo, né, que mais vende cosmético e maquiagem na venda direta no mundo, a gente vê o potencial que tem. Muitas vezes aqueles sonhos que começam pequenos dentro do coração, mas que se a gente realmente tiver fé, trabalho e determinação, isso se torna muito, mas muito grandioso. E não tem como, né, eu falar sobre isso sem lembrar, né? Eu sou uma mulher cristã, então eu, né, muitas vezes eu me peguei, né, pensando o quanto às vezes a gente ora, o quanto às vezes a gente pede a Deus oportunidades, que a gente quer melhorar de vida, quer mudar de vida, não só financeiramente falando, né, mas ter mais tempo, mais qualidade de vida, enfim. E quantas vezes a resposta da nossa oração tá ali, ó, do nosso lado, e a gente não consegue, né, enxergar. E quando eu vejo a história de Mary Kay Ash, que começou algo tão pequenininho, em um momento onde muitas pessoas achariam uma loucura e se tornar essa empresa grandiosa, maravilhosa, que transforma vidas no mundo todo, não é só no Brasil, né, reconhecidíssima, a gente não tem do que duvidar, não só da qualidade dos produtos, mas desse império que é a Mary Kay. Eu me lembro de Jesus, quando ele começou a missão dele, ele não subiu em cima dos palácios e dos castelos da época com toda a glória, né, para que ele pudesse falar do evangelho, para que ele pudesse trazer a boa nova. Ele começou com pessoas simples, com pessoas humildes, com pescadores. Ele começou indo de coração em coração, de pessoa por pessoa. E a gente sabe que ele simplesmente dividiu, né, o mundo entre antes do nascimento dele e depois do nascimento dele. Tamanha foi a obra e o quanto cresceu. 2.000 anos após, a gente está aqui hoje, né, em 2026, e aquela sementinha que começou com pescadores, com pessoas simples e humildes, nunca esteve tão viva, né, e se multiplicando tanto dentro dos corações. E eu fico pensando, Mary Kay Ash começou um sonho de empreender lá em Dallas, nos Estados Unidos, há 60 anos atrás. Que dia que Mary Kay Ash, lá nos Estados Unidos, imaginaria que aquele sonho dela, que ela começou ali com as amigas, mudaria a vida de tantas pessoas, mudaria a vida, né, de uma menina lá de Betim que sonhava tanto, que pedia a Deus tanto poder ter tempo para estar mais perto dos filhos, e olha como que impactou, né, do outro lado do mundo, não só a minha história, mas a de centenas de mulheres, né, de clientes que eu tive o prazer de poder conhecer ao longo da minha trajetória, das consultoras, né, das mulheres que fazem parte do meu time. Então, é realmente, né, uma oportunidade abençoada, e que transforma vidas. E aí, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre essa tendência de mercado no setor da beleza. Maravilhosas, no ano passado de 2025, né, o mercado de cosméticos liderou as vendas diretas no Brasil, né? É um dos setores, né, mais promissores do nosso país. Isso não é de agora, faz muito tempo, né? Eu estou na Mary Kay já há alguns anos e eu pude presenciar na pandemia, lá em 2020, quando, né, tudo fechou as portas, quando todo mundo, né, se apavorou, o que vai ser, o que vai acontecer. A gente viu, mesmo naquele momento de maior desafio do planeta Terra, o quanto o nosso mercado cresceu. Porque, independente, gente, do que esteja acontecendo, qual mulher que não quer se sentir bonita? As coisas já estão difíceis, né? Às vezes a gente está cheio de problema.
Você olha, tá lá o seu cabelo, né, com uma raiz gigante. Toda hora que você bate o olho, você olha lá para o espelho, a primeira coisa que você pensa é: independente de qualquer coisa, eu tenho que pintar meu cabelo, né? Para quem gosta ali de fazer a unha, independente do que está acontecendo, você olha e fala: pelo amor de Deus, eu tenho que fazer minha unha, né? Não estou me sentindo bem assim. E assim foi, né, com a maquiagem, mesmo que as pessoas estavam dentro de casa, né? Eu via as clientes falando: ai, não, manda aí meu produto de cuidados com a pele. As pessoas começaram a se olhar no espelho porque estavam tendo mais tempo e começaram, né, a sentir a necessidade de se cuidar mais. E vendo também, né, a sensibilidade, a fragilidade da vida, eu escutei isso de muitas clientes, né? Nossa, né, a vida, as coisas passam tão rápido, a gente fica se deixando para depois, eu quero me cuidar. E eu pude ver e presenciar naquele momento onde milhares de empresas fechavam as portas, a gente crescer em plena uma pandemia, né, com as vantagens de não ter custo fixo, né, não ter ali funcionário, da gente conseguir adaptar o nosso negócio tanto no presencial quanto no online e de ter um produto que, independente da crise que esteja acontecendo, gente, nenhum ser humano quer se sentir feio, quer ficar com a baixa estima, né? Muito pelo contrário. Então, a gente sabe, né, que esse mercado de cosméticos, né, e o empreendedorismo da mulher com o cosmético, ano após ano, ele só cresce, ele só prospera. E o número de mulheres empreendedoras, né, no Brasil já chega a mais de 10 milhões. Gente, olha o impacto que isso tem, né? E o que que essas mulheres que empreendem, que começam, muitas mulheres, elas vão conciliando o trabalho, às vezes, que ela tem ali de carteira assinada, né, uma carreira pública, com o trabalho dela empreendendo, vendendo alguma coisa, desenvolvendo algum trabalho. Por quê? Não só para complementar a renda, mas para que aquilo dê uma estrutura para que ela possa, né, daí um tempo, poder ser dona do tempo dela, poder realmente ter qualidade de vida. Então, as mulheres buscam empreender para ter tempo de qualidade, para ter uma independência, para ser reconhecida, quem não gosta, né, de reconhecimento, para melhorar os seus ganhos, né? E claro, para poder também ajudar as pessoas, né? E aí, sendo uma consultora, né, de beleza, Mary Kay, quando a gente decide, né, começar a empreender através dessa oportunidade, a gente a primeira surpresa maravilhosa que a gente tem é conhecer as prioridades da Mary Kay. E eu confesso para vocês que quando eu me tornei uma consultora, né, que eu já vou compartilhar com vocês como foi o meu início, e que eu ouvi falar que Mary Kay a gente tinha como prioridade Deus em primeiro lugar, família em segundo e a carreira em terceiro, eu duvidei. Eu falei, uma empresa falando para a gente ter Deus em primeiro lugar, família em segundo e a carreira em terceiro? Será? Essa é o primeiro pilar de Mary Kay. Olha que privilégio estar em uma empresa onde pede para que a gente nos ensina e nos motiva a ter Deus em primeiro lugar, a nossa família em segundo e a carreira em terceiro. É uma empresa realmente uma oportunidade abençoada. A gente tem a regra de ouro, né? Como nossa filosofia, que é tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. O tempo todo você num mercado onde as pessoas estão competindo, né? O tempo todo você está na contramão disso, você poder crescer e prosperar financeiramente, né? Com esse valor de poder fazer ao outro, tratar o outro como você gostaria de ser tratado. A gente respeita aquela consultora, aquela cliente que já tem uma consultora, né? Isso é muito especial dentro da Mary Kay. E a nossa regra, né, que a gente, Mary Kay Ash nos ensinou que todas as mulheres têm uma plaquinha aqui escrito, faça-me sentir importante. Então, o nosso papel, a nossa missão não é vender produto. A venda acontece, gente, como consequência, porque todo mundo que tem contato com o produto Mary Kay não tem jeito, gente. Os produtos já se vendem. Você fala Mary Kay, abre a boca, as pessoas, eu quero a base, eu quero. A gente sabe o quanto a marca já se vende, né? Mas o nosso maior diferencial, o que nos garante, né, realmente maiores ganhos, maior fidelização das clientes, é essa missão que a gente tem de fazer, né, aquela mulher ali se sentir importante. Então, essa, né, é um resumo sobre o empreendedorismo, sobre a história de Mary Kay. Essa, né, foi Mary Kay que teve que iniciar, essa mulher tímidazinha, olha esse sorriso aí, né, ela encolhidinha aí, essa primeira foto aí que vocês estão observando, mesmo sem o conhecimento necessário, sem o preparo necessário, ela teve que dar o primeiro passo,
né? Porque se a gente não der o primeiro passo, a gente não vai ter o conhecimento nunca, a gente não vai ter o preparo nunca. É no processo é que a gente realmente vai se desenvolvendo. Então, essa mulher teve que começar para essa aí, olha, maravilhosa aí da direita, né? Para que Mary Kay Ash fosse reconhecida mundialmente como uma grande empreendedora, né? Ela é reconhecida como uma das maiores empreendedoras, gente, da história mundial. Mary Kay, simplesmente, ela fundou a empresa que é a número 1 de venda direta de cosmético e maquiagem do mundo. Fundada por uma mulher, para que outras mulheres tivessem a oportunidade. Ela acreditava que uma mulher não precisava escolher entre ser mãe, entre ter tempo de qualidade com a sua família e poder crescer profissionalmente. Ela acreditava que se a mulher tivesse no coração dela o equilíbrio de prioridades, Deus como pilar, a família em segundo, e fizesse com dedicação, né, o trabalho, na hora de trabalhar, fizesse um trabalho sério mesmo, de verdade, ela seria, sim, uma pessoa realizada, né, uma mãe, uma mulher, né, realizada e também uma profissional muito realizada. E aí, agora, né, que eu já compartilhei um pouquinho, eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho da minha história. Eu não ia colocar essa foto no início, não, gente, porque senão vocês iam sair correndo, né? Eu tive que contextualizar aí um pouquinho para compartilhar aí a minha história com vocês, né? E explicar também o movimento que a Mary Kay está trazendo nesse mês de agosto, dando a oportunidade, né, para que muitas mulheres possam aí começar a sua trajetória. Gente, essa sou eu quando eu conheci Mary Kay. Eu sou bióloga de formação, então essa foto aí eu tô com um sapinho na mão. Isso era um trabalho de campo, né? Fazia parte do meu trabalho. Essa foto foi tirada mais ou menos entre 3h30 e 4 da manhã, né? Eu estava no meio do mato, coletando bichos, né? Como uma boa bióloga, fazendo um trabalho de campo. Tem uma alcinha aí, ó, na minha blusa. Eu não sei se vocês conseguem observar. Essa alcinha é de uma mochila, e dentro dessa mochila, gente, eu tava com algumas cobras, né, que eu tinha coletado ali, que fazia parte do trabalho. A gente estava realmente fazendo a coleta desses bichos. E olha aí para vocês observarem na foto, gente, nem sobrancelha direita eu tinha, né? Então eu não usava maquiagem. Vocês olhem aí para essa foto, a pessoa não usava um batom, não usava nada, nada, nada. Eu só andava, né, de tênis e de calça jeans, vivendo no meio lá dos meus bichos, né, de todo essas realidade de pesquisa, e que não tinha nada, mas nada a ver com cosmético, com maquiagem, com venda direta. Isso não fazia parte da minha vida, né? E aí, quando eu comecei Mary Kay, eu não tinha nenhum perfil, gente. Como que uma mulher dessa, né, tinha, eu pensava, perfil para falar de cosmético, para falar de maquiagem? Eu não tinha tempo, porque eu trabalhava, né? Eu, logo depois dessa foto aí, eu comecei a trabalhar na Sadia, empresa de alimentos. Então, eu morava em Betim, Minas Gerais, e trabalhava em Ribeirão das Neves. Eu tinha que atravessar 3 cidades, né? Eu saía de Betim, atravessava a parte de Betim, uma cidade chamada Contagem, parte de Belo Horizonte, que é a capital, para chegar em Ribeirão das Neves. Então, eu saía de casa muito cedo e chegava muito tarde, né? A minha rotina começava às 6 da manhã e eu chegava em casa por volta de 8 da noite, né? Nessa época, os meus filhos eram, um estava com 5 anos e o outro com 7. Meu marido saía de casa cedo junto comigo e chegava mais tarde ainda, porque do trabalho ele ia para a faculdade, né? A gente se casou muito cedo, fomos pais muito jovens, e a gente, né, foi criando nossos filhos, estudando, trabalhando. Então, assim, eu não tinha perfil, eu não tinha tempo, porque saía de casa às 6 da manhã, chegava 8 da noite. Isso em 2012, gente, eu tenho 14 anos de Mary Kay. Nessa época não existia o WhatsApp, não tinha Instagram, né? O trabalho era muito, mas muito mais difícil que hoje. Quase ninguém conhecia Mary Kay, né? Então eu não tinha conhecimento, eu não tinha dinheiro, eu estava com o meu nome, gente, tão protegido que estava protegido de mim mesmo, né? Com o nome sujo. E não tinha suporte naquela época, porque eu morava, né, numa cidade. A minha diretora, que hoje é a nossa diretora nacional maravilhosa, Elê Pinelli, ela morava em Vitória, no Espírito Santo, nessa época, e a gente não tinha essas ferramentas do online. Então eu não tinha como ter o que a gente tem hoje, essas plataformas maravilhosas de treinamento, de acompanhamento, né? Naquela época não se tinha, e não tinha também estrutura. Então esse foi o meu começo. Mas o que eu tinha era, dentro do coração, uma vontade enorme de prosperar,
né, de poder ter mais tempo para cuidar dos meus filhos e de mudar a minha condição de vida. Então, essa foto aí sou eu na varanda da casa da minha mãe, né, com a minha cunhada e uma amiga. A gente sentava, eu me tornei consultora e comecei, né, logo ali nas primeiras semanas, mesmo, gente, sem saber usar maquiagem, sem saber vender, sem tempo, eu só fazia ali demonstração de produto no final de semana, sábado à tarde, domingo, quando eu conseguia. E o produto é tão maravilhoso que vendia, mesmo sem eu saber. E aí, essa aí, a minha cunhada, né, viu que eu estava vendendo, ela tinha acabado de ter o meu sobrinho, e ela me perguntou como fazer para trabalhar com a Mary Kay. Eu falei, olha, eu não sei muito bem, não, mas, né, vamos começar juntas. Então, a gente, assim, sentava para ler o catálogo, que era a única fonte que a gente tinha de conhecimento dos produtos. Essa foto aí foi tirada nessa época. Essa foto que vocês estão vendo aí na direita comigo, com esse blazer vermelho, né? Foi em São Paulo. Eu era consultora e fiquei sabendo que tinha um evento grandioso da empresa em São Paulo. E eu falei assim, gente, se essa empresa, eu, né, comecei a ter contato na cidade de Belo Horizonte, eu ia para alguns treinamentos que tinha e comecei a realmente ficar impactada com tantas mulheres que mudaram as suas vidas através desse trabalho. Eu falei assim, eu preciso entender, eu preciso conhecer, eu preciso ver, né, de perto a grandiosidade da Mary Kay. Então, essa foto aí, eu fui para São Paulo, eu tinha 4 meses que eu estava, né, conciliando meu trabalho lá de carteira assinada na Sadia como bióloga com a Mary Kay. Então, eu fui para São Paulo para o seminário para ter mais conhecimento, sonhando, né, em crescer na carreira. E, gente, com 8 meses, a criatura, tá? Essa mulher aqui, ó, que não tinha tempo, não tinha dinheiro, não tinha conhecimento, né? Com 8 meses, eu me tornei diretora da Mary Kay. Foi um crescimento rápido, principalmente para quem só tinha final de semana, porque a força que tinha, gente, dentro do meu coração, de poder ver os meus filhos crescer, me fazia trabalhar sábado sorrindo, domingo sorrindo, me fazia passar por cima dos desafios, porque não tinha nada mais difícil do que sair de casa às 6:30 da manhã com os meus filhos dormindo, chegar às 8, 8:30 da noite, passar na casa da minha mãe, pegar eles, chegar exausta dentro de casa, colocar a criança para tomar banho, começar a fazer janta, ensinar para casa para a criança, às vezes gritando com eles, de tão exausta, de tão cansada que eu estava. Eu acho que quem é mãe, né, principalmente aí de 2 que tem uma idade muito perto, que já passou por isso, entende, né, o nível de cansaço, de exaustão, de trânsito, de pressão, de trabalho. E para pôr essas crianças para dormir 10 horas da noite, que era a hora que eu ia conseguir comer alguma coisa e tomar um banho, para dormir 11:30, meia-noite, acordar às 5:30 da manhã no outro dia e começar tudo isso de novo. Né? Então, a minha vontade de poder ter qualidade de vida, de ver os meus filhos crescer, era tão grande que me fazia trabalhar sábado e domingo, sim, porque eu sabia que aquilo era por um curto espaço de tempo, mas para proporcionar algo grandioso, né? E aí, com 4 meses como diretora, quando eu fiz exatamente 1 ano, né, com a Mary Kay, eu conquistei a minha primeira viagem internacional de reconhecimento para a Mary Kay, que foi para Punta del Este, no Uruguai. Essa foto que vocês estão vendo aí foi a minha primeira viagem internacional, gente. Eu mal saía de Minas Gerais, né? Então foi uma grande conquista. E a conquista do meu primeiro carro cor-de-rosa. Eu tinha 9 meses como diretora, né? Ao todo foram 1 ano e 4 meses da mulher que saiu dessa foto aqui que vocês visualizaram, né, para ser uma diretora já com carro cor-de-rosa, né, e já aí com muitas conquistas na Mary Kay. E eu entendi, gente, que empreender, prosperar, ser uma boa profissional, um bom ser humano, né? A Mary Kay nos proporciona muito mais do que só o crescimento profissional. Essa foto aí que eu tô com meu marido, né, em Paris, na Torre Eiffel, foi uma viagem que nós fizemos quando eu fiz 1 ano e 1 mês de Mary Kay. Essa viagem ela foi feita 100% com lucro de vendas, né? Com meu retorno de vendas de janeiro a setembro. A gente estava fazendo naquele ano, né, 10 anos de casado, e era assim um grande sonho que eu jamais imaginava que eu conseguiria realizar, né? E com dinheiro de venda, de 9 meses com dinheiro de venda, a gente fez uma viagem pela Europa por 15 dias, gente, com tudo pago. A gente conheceu Paris, a gente conheceu Madrid na Espanha, Lisboa em Portugal, né?
E o meu marido me emocionou tanto nessa viagem, porque ele falava assim, amor, quem diria, hein? Você com tanto medo de começar, achando que não tinha nada a ver com você, e através, né, de batons vendidos um ano depois, a gente está aqui realizando esse sonho. Né? Então, essa foto aí do meio é a gente em uma das viagens da Mary Kay, na viagem para Barcelona, né, que a Mary Kay também tem reconhecimentos extraordinários. E essa última foto que vocês estão vendo aí, né, é um dos nossos dias comuns, né, que eu vou compartilhar um pouquinho mais com vocês sobre isso, que foi a realização de um grande sonho que a Mary Kay proporcionou. Então, o resumo, gente, né, eu acho muito, muito importante quando a gente está entendendo sobre uma empresa, sobre uma oportunidade de negócio, né? Entender como é que funciona e a história de pessoas que já trilharam também esse caminho. Eu sou Mary Kay há 14 anos, né? Ao longo dessa trajetória, eu já conquistei 5 carros cor-de-rosa, mais de 20 viagens entre destinos nacionais e internacionais, né? Diversas joias, cartão viagem, né? Entre outros reconhecimentos e experiências que realmente são assim impagáveis. E há mais, né, de 10 anos eu escolho viver de acordo com o meu tempo e as minhas prioridades, né? Fazer as coisas no meu tempo e do jeito que eu sempre sonhei. Eu acompanhei e tive presente em cada etapa da vida dos meus filhos, né, e familiar, porque quando eu fiz, gente, 5 meses de Mary Kay, eu comecei em agosto, em julho de 2012, tá? Em julho, agora eu fiz 14 anos, eu comecei em julho de 2012. Em dezembro, com 5 meses de Mary Kay, o que eu ganhava com o dinheiro das vendas, trabalhando só os finais de semana, era maior que o salário que eu trabalhava como bióloga na Sadia o mês inteiro. E eu resolvi pedir demissão. Na época, todo mundo me achou louca, né? Minha família achou que eu tinha surtado, porque na Sadia eu tinha plano de saúde, né? Um bom convênio, carro zero à minha disposição. E as pessoas falaram: o que? Ela vai pedir demissão de uma empresa dessa para poder vender batom? Ficou louca. Só que eu tinha entendido que se com pouco tempo eu já estava ganhando com as vendas o que eu trabalhava lá o mês todo para ganhar, se eu tivesse mais tempo, além de eu poder ganhar mais financeiramente, eu ia ganhar algo que na Sadia era impossível, que era poder ser mãe dos meus filhos, que era poder cuidar da minha casa, cuidar da minha família, cuidar de mim, né? E aí, aos 35 anos de idade, gente, há 6 anos atrás, né? Contei aí a minha idade, graças à oportunidade Mary Kay em plena pandemia, gente. Quanta gente foi vendo, né? Tantas pessoas, infelizmente, né? Tendo que fechar as portas dos seus negócios, tendo tanto problema. Eu pude realizar um sonho, né? Que foi viver uma vida que eu sempre sonhei, né? Que é de morar na praia, no litoral, né? E isso com prosperidade financeira, com tranquilidade financeira, com crescimento profissional e poder viver, sabe aquela vida que a gente olha e pensa assim, só quando eu ganhar na Mega Sena ou quando eu aposentar? Pois é, gente, Mary Kay me permitiu isso, né, aos 35 anos. Né, e eu desenvolvi milhares de consultoras, né, e dentre elas dezenas de líderes, e vi essas líderes realizar muitos sonhos, celebrar muitas conquistas, né? Uma delas está aqui, inclusive, online com a gente, que é a Jussara Pena. Beijo, Ju. É a minha diretora descendente, né? Começou como consultora, indo em eventos que eu fazia, né? E viu na oportunidade Mary Kay algo que podia realizar o sonho dela. E a Jussara, né, se tornou consultora, rapidamente foi crescendo, né? E aí é uma diretora maravilhosa, de carros cor-de-rosa, né? Pôde construir a casa própria dela com o dinheiro de Mary Kay. É uma mãe Mary Kay que pode acompanhar o crescimento e o desenvolvimento do filho dela. Se eu ficar contando aqui para vocês, gente, a gente vai até meia-noite, tá? Então, esse é o resumo, né, de um pouquinho aí da história, da trajetória. E agora eu quero falar para vocês que são convidadas, que estão aqui, né, dessa campanha linda que a Mary Kay está fazendo agora em agosto para as novas consultoras, para quem realmente, né, precisa, ou porque está precisando de agregar mais dinheiro, uma renda extra, ou para fazer uma renda principal, ou se você quer, né, melhorar sua autoestima, ou se você sente que você quer construir algo para ter mais qualidade de vida. São diversos os motivos que trazem, né, mulheres para começar a empreender através de Mary Kay. Nesse mês de agosto, a Mary Kay lançou, né, essa campanha aonde você pode começar a sua história na Mary Kay realizando um cadastro, que é o primeiro passo. E a gente tem duas opções de cadastro. Um cadastro com kit express, gente, que é R$ 58,90. Pelo amor de Deus, gente, é o preço de um batom.
Um batom, R$ 58,90. Você já realiza o seu cadastro na Mary Kay, já vai ter o seu código de consultora, acesso ao site, vai poder já estar por dentro de tudo, fazer parte do grupo exclusivo do WhatsApp da sua diretora, onde lá ela coloca, né, dicas de venda, onde você tem suporte. É assim, algo extraordinário, o acompanhamento, o suporte, tudo que a gente, a partir do primeiro momento, né, a Mary Kay nos fornece. Então, a gente tem a possibilidade de começar com o cadastro Express, que é R$ 58,90, pode ser feito tanto, né, no dinheiro quanto no cartão de crédito, ou tem o cadastro também com o kit Mary Kay no valor de R$ 169,90, que ele já vem mais de R$ 300 de produtos aí, para que você já possa usar, demonstrar, fazer suas vendas, né? E esse 169 pode ser feito no Pix ou também dividido de 3 vezes no cartão, tá? Se você, além de fazer o seu cadastro, entender que é importante você já ter pelo menos alguns produtinhos para começar a fazer as suas primeiras vendas, isso vai facilitar o seu caminho demais, tá? Porque para começar aqui, ó, fiz o cadastro, mas eu vou ser assim, muito sincera e muito objetiva com vocês, porque com certeza você está aqui, né, nesse momento para a gente conversar, para ter esse momento de conhecimento, é porque você quer algo a mais. E se você quer algo a mais, eu preciso ser muito sincera e muito objetiva. Se você tiver produto nas mãos, isso vai alavancar demais as suas vendas. Uma coisa é você falar para uma amiga: ah, eu estou trabalhando com a Mary Kay. E aí você falar para ela, se ela precisar de alguma coisa que ela te procura. Outra coisa é você chegar para sua amiga e falar assim: amiga, comecei a desenvolver um novo negócio, agora eu sou uma consultora Mary Kay. Olha aqui o que chegou: batom, base. Gente, é outra coisa. Mulher compra o que ela vê, né? A gente sente a necessidade quando a gente está ali em contato com o produto. Então, nesse mês de agosto, a Mary Kay trouxe um pedido sugerido turbinado para dar apoio a essas mulheres que vão começar, né, esse negócio. Você escolhe um daqueles 2 kits de cadastro que eu mostrei para vocês e você tem 2 opções de pedido turbinado que você pode fazer junto já com o seu cadastro. Tem o pedido já ativa, aonde você vai receber. Agora pare e presta atenção. R$ 720 em produtos. É o valor que você recebe em produtos. Só que para você, que é consultora, vai sair por 329. 329 e você recebe 720. Isso dá um lucro de mais de 120%. E você ainda pode dividir em até 3 vezes no cartão de crédito. Gente, dá 3 parcelas de aproximadamente ali R$ 120. Eu entendo, eu mesmo quando comecei, eu não tinha dinheiro, gente. Para começar, eu precisei de um cartão de crédito emprestado. Eu gostava de pedir cartão emprestado para as pessoas? Não, eu tinha orgulho. Eu falei que eu não podia começar a Mary Kay naquele momento porque eu não tinha dinheiro e que quando eu tivesse dinheiro eu iria começar. E aí meu marido me trouxe uma dura verdade na minha cara. Ele falou assim, é justamente porque a gente tá sem dinheiro, né, com o nome até sujo, é que a gente precisa começar a fazer coisas novas. Não é ao contrário, não é esperar ter condição para começar, é ao contrário, é começar para que a gente realmente tenha condição. E às vezes, mulherada, o medo bloqueia tanto a gente que a gente não para raciocinar. E aí, né, uma pergunta que eu me fiz. Peraí, será que eu tenho alguma calça jeans, alguma sandália, algum vestido dentro do meu armário que custou ali 300, R$ 350? Eu aposto que vocês têm e que talvez você nem usa tanto. Talvez nem usa tanto aquela sandália, aquela bota, aquele vestido. E na hora de comprar aquela bota, aquele vestido que te custou lá 380, R$ 400, você ficou pensando uma vida? Não, gente, a gente não pensa. Eu quero a bota, vai lá e levo, muitas vezes até sem poder. Por que para começar um negócio, a gente se dá tanto, né? Eu tô falando de mim, tá? Eu me dei essa desculpa. Ai, porque não é a hora, porque eu não entendia. Eu achava que eu ia estar fazendo uma dívida, como se eu estivesse comprando o produto, fazer uma loucura. E foi o meu marido que me falou assim, amor, é ao contrário. Esses produtos é o que vai te fazer ganhar dinheiro, porque a gente está sem dinheiro, a gente está precisando de dinheiro. Então, a oportunidade, Mary Kay, ela chega na nossa vida, na maior parte das vezes, não é quando está tudo bem. Ou é quando a gente precisa financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, ou então tudo isso junto, tá? Pelo menos foi assim para mim, e eu vejo, né, essa história se repetindo na vida de muitas mulheres. E a gente tem essa segunda opção aí também do pedido sugerido, né, que traz um lucro, gente, de
R$ 930, né? É um pedido onde você recebe mais de R$ 1.600 em produtos e o investimento dele é em torno de 760. Esse primeiro aqui que eu mostrei para vocês, de investimento de 329, vocês vão conseguir atender uma média de 3 a 4 pessoas, tá? 3 a 4 pessoas te proporciona aí a venda desses produtos que você lucra em torno de R$ 390. Esse outro kit aqui vai te proporcionar aí atender uma média de umas 8, né, a 10 pessoas, tá? E você ainda pode parcelar de 3 vezes e vai te trazer uma lucratividade aí, né, de pouco mais de R$ 900. Além de tudo isso, quem está começando em agosto ainda está tendo um presentão da Mary Kay, que é o cartão presente. Você começando em agosto, né, já fazendo ali o seu cadastro e o seu pedido. No mês que vem, ao realizar o seu pedido, você ganha um cartão presente de R$ 150. E no mês de outubro, um cartão presente de R$ 250. A gente está falando de R$ 400 de cartão presente, que entra já como desconto lá no pagamento do seu pedido. E aí eu falo para vocês, existe oportunidade de empreender com diversas coisas, existe. Semijoia, lingerie, muitas coisas. Mas com toda essa estrutura, suporte, incentivo, margem de lucro, gente de Mary Kay, eu desconheço. E além disso, a gente ainda tem uma segunda, né, via de ganho que eu vou falar aqui para vocês. Então, a primeira é as vendas, aonde a gente, né, vende produto para as amigas, familiares, pessoas, né, do nosso dia a dia. A gente compra com desconto que traz para a gente margem de lucro de 67% ou mais, né, em promoção dá mais de 100% de lucro. A gente pode comprar dividindo de 3 vezes, recebendo tudo no conforto da nossa casa, né, facilidade em vender, o horário é a gente que faz, né, e realmente muitas vantagens. E aí, só para vocês terem uma noção, gente, um salário mínimo no Brasil hoje, ele gira em torno ali, né, de R$ 1.620. E a pessoa, né, que ganha um salário mínimo, muitas vezes ela trabalha ali 8 horas por dia, às vezes em pé o dia todo. Uma consultora, uma pessoa que vende 2 bases por dia, gente, só duas, isso aqui vende igual água, 2 bases por dia, ela tem um lucro no mês de R$ 1.989, gente. E aí eu pergunto para você, de todas as pessoas que você conhece, do trabalho, da academia, da igreja, né, das vizinhas, da família, será que essas mulheres que você conhece têm uma base? Tem um batom na bolsa dela? Tem um perfume? Tem uma máscara de cílios? Tem, gente. As pessoas têm, as pessoas compram. Os nossos produtos são produtos que as pessoas já consomem. Você só não está ganhando dinheiro com isso ainda porque você não começou e não está já aproveitando esses produtos que as pessoas consomem para fazer isso ser uma fonte de renda para você e para sua família, tá? E uma consultora que decide ir um pouquinho mais além e vende 2 bases, 2 batons, gente, e um kitzinho básico, que é um gelzinho de limpeza com hidratante, tá? Esse aqui é o nosso kit básico, é um gelzinho para pele com hidratante. Um kit básico, 2 bases e 2 batons, né? Por dia, ela tem um lucro de mais de R$ 5.000 no mês vendendo esses produtos por dia. E aí eu pergunto para vocês, quantas pessoas a gente conhece que pode fazer o seu horário, trabalhar da forma que você deseja e que pode ter uma renda escalável como essa? Mas eu ouvi falar que a fulana começou Mary Kay e deu errado. Porque a fulana começou e parou. Gente, se for assim, a gente não faz nada na vida. Quantas pessoas você conhece que casou e deu errado? Então por isso eu não acredito, né, que um casamento. Eu tô dando exemplos, mas tudo na vida é assim. Quantas vezes você já começou uma dieta e parou? Então por isso você vai desistir? Não, só porque eu comecei e parei. Na vida tudo é assim. A gente vai ver pessoas começando Mary Kay desistindo, pessoas que começou Mary Kay e não deu certo, pessoas que começou em Mary Kay e não ganhou dinheiro. E a gente vai ver pessoas que começou em Mary Kay e prosperou, que transformaram a sua vida, que saíram de um patamar e hoje, né, estão vivendo uma vida de abundância. Aonde é que a gente quer focar? Nas pessoas que dão errado, nas pessoas que não fizeram ali o que ela tinha que fazer, né? Ou nas pessoas que fizeram e nos mostram o caminho do que é possível fazer. Então, além das vendas na Mary Kay, a gente tem também uma carreira que nos permite, né, um crescimento. Uma consultora, ela ganha em média aí R$ 2.500 de lucro com as suas vendas. Quando ela começa, né, a se desenvolver na carreira, uma diretora em desenvolvimento,
os ganhos da carreira somado aos ganhos da venda, ela já chega ali, tem uma média de ganhos em torno de R$ 5.000. Uma diretora em crescimento, né, que está ali uma unidade crescendo, ela já tem ganhos ali em torno de R$ 10.000. E uma diretora em expansão, ela já, né, tem ganhos ali de mais de R$ 15.000. Quantas pessoas que vocês conhecem que têm a capacidade ali de poder escolher as suas prioridades e poder crescer e ganhar como a Mary Kay? Não é à toa que a empresa Mary Kay é reconhecida, né, entre as melhores empresas do mundo de se trabalhar. E aí, né, nessa carreira a gente tem viagens, reconhecimento como carro cor-de-rosa, né? Eu tenho muito orgulho de já ter conquistado 5, né? Aquela menina lá do sapinho na mão que eu não sabia nem passar uma base, né? Teve tanto carinho, tanto suporte, tanto acolhimento, tanto treinamento que pôde, né? Em 8 meses, com um cartão de crédito emprestado, sair de uma pessoa endividada para uma diretora, né? Em 8 meses. E realmente a carreira Mary Kay, ela é extraordinária, como eu falei para vocês, essa rede de apoio, né, empreendedora que a gente tem, ela é incrível. E eu falo para vocês, né, para a gente já ir finalizando aqui, que decisões elas mudam destinos. A gente, o tempo todo, a gente vai ter a opção de sentar, de olhar para os nossos desafios, para os nossos problemas e reclamar, e só olhar o que está difícil, ou a gente pode respirar fundo, encarar de frente e dar o nosso melhor, e realmente a gente pode ser surpreendido, porque muitas vezes é o que eu comecei falando com vocês. A gente ora, né? E as coisas estão aqui na nossa frente e a gente não enxerga. Sabe aquela passagem na Bíblia que diz para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir? Ah, mas todo mundo não tem um olho aqui para enxergar e um ouvido para ouvir? Não. Os olhos de ver é quando você enxerga coisas que estão ali na sua frente e que o seu medo, a sua dúvida, a sua insegurança te impedem de viver o que Deus preparou que você tem de melhor para viver na sua vida. Ouvidos de ouvir é quando você está ouvindo uma pessoa falar de algo para você que talvez tem muito tempo que você está orando, mas o seu medo te bloqueia. E eu estou dizendo isso para vocês, não é para convencer ninguém aqui de nada, né? Não é para convencer ninguém de se tornar Mary Kay. Vocês já sabem o quanto o produto é maravilhoso, vocês já sabem, né, o que é a oportunidade Mary Kay. Eu tô falando isso porque um dia eu tive alguém que fez isso por mim. E lembro que eu disse lá no início que a gente aqui na Mary Kay faz pelos outros o que a gente gostaria que fosse feito por nós? Será que a gente precisa ter tanto medo mesmo, gente, de uma oportunidade como essa que a gente começa com R$ 400, menos do que isso, dividindo de 3 vezes? Ai, Luci, mas hoje minha situação financeira tá difícil, tá complicada, eu não tenho, eu entendo, eu também não tinha. Mas se a gente realmente colocar a decisão e falar assim, eu quero, a gente pode, de muitas formas, né, levantar um recurso, né, uma pessoa que confia, que pode ali emprestar um cartão para você começar e o dinheiro da sua própria venda é que vai pagar, que foi o que aconteceu comigo, né? E Deus realmente, ele ajuda, a gente tem que pôr o pé para Deus colocar o chão. A gente ora, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, tá uma foto aí minha, né, mostrando para vocês a evolução ao longo desse processo, né? E aqui é esse grande sonho que, graças a essa oportunidade, né, que eu falo, eu me emociono, que a Mary Kay pôde proporcionar, que é ter essa qualidade de vida, né, de poder viver num paraíso como esse, mantendo o meu trabalho, crescendo, né, vendendo, podendo proporcionar para os meus filhos que já estão aí grandes, né, essa qualidade de vida que era um sonho. Ano passado, a gente pôde, né, levá-los para fazer uma viagem extraordinária, né, pela Europa. Fomos em Roma, Paris, uma viagem assim extraordinária. E quando eu olho momentos como esse, penso, meu Deus, eu tive tanto medo de começar lá atrás, né? Eu pensei tanto, eu quase desisti. E se não fosse o meu marido ter me dado aquele sacolejo, né? Nada dessa história teria sido vivenciada. E eu digo que você é a pessoa certa, no lugar certo e no momento certo. Porque se você está aqui nessa noite, ouvindo, se alguém te convidou para você estar aqui, é por um propósito, porque é o momento de você, né, ouvir tudo que você ouviu aqui nessa noite. Né? A gente sabe que existem 3 tipos de pessoas nesse mundo: aquelas que fazem as coisas acontecerem, aquelas que assistem as coisas acontecerem e aquelas que só ficam imaginando o que aconteceu.
E aí eu te pergunto, por qual motivo você empreenderia hoje? Começaria um negócio hoje? Para realizar sonho? Para ajudar pessoas? Para ter crescimento de carreira? Para receber prêmio? Para ter qualidade de vida? Né? Para ter ganhos financeiros? Qual é o seu motivo? É todos esses, né? Seja bem-vinda, porque aqui na Mary Kay a gente realmente tem essa capacidade extraordinária. E o seu amanhã, ele vai depender da decisão que você toma hoje. Porque o tempo vai passar de qualquer jeito. Como que você quer chegar no Natal? Em dezembro de 2026. Eu fiz o meu cadastro em julho, a minha caixa chegou e as minhas primeiras vendas aconteceram em agosto de 2012. Aquela menina medrosa que não sabia nem passar um batom. Em dezembro daquele mesmo ano, eu estava pedindo demissão da Sadia, porque o que eu estava ganhando, vendendo somente nos finais de semana, era maior do que o salário que eu ganhava lá. Se a gente não fizer, o tempo vai passar do mesmo jeito, né? E a gente nunca vai saber do que poderíamos aí ter conquistado, de tudo que a gente poderia, né, ter escrito aí como história. Bom, é o que eu tinha para trazer para vocês nessa noite. Eu quero saber se alguém tem alguma pergunta para fazer, se vocês têm alguma dúvida, alguma curiosidade. Deixa eu ver aqui o chat. Jussara falando aqui, ó. Sua história me inspirou e eu segui seus passos. Gente, maravilhosa, Jussara Pena, né? Minha diretora descendente está aqui. A Jussara é uma mulher incrível que inspira e que é canal de bênção e transformação na vida de muitas pessoas. Vê se tem preço isso, gente. Eu saber que eu comecei um negócio buscando ali uma renda extra, buscando ter um pouco mais de tempo para cuidar dos meus filhos. E graças a esse trabalho, eu olho para a mãe que a Jussara é hoje e vejo o quanto ela pode cuidar do filho dela. Eu não posso nem ficar delongando isso aqui, senão eu vou terminar o treinamento chorando, gente. Treinamento não, nesse momento com vocês. É realmente algo muito abençoado. Eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade. Mais alguém tem alguma pergunta, algum comentário que vocês querem fazer? Não? Bom, se tiverem também alguma pergunta, alguma curiosidade, vocês podem me mandar lá pelo Instagram, tá? É Lucy Siqueiras, Lucy com Y, tá? Lucy Siqueiras, podem me chamar lá no Instagram. Vai ser maravilhoso poder conversar com vocês. Bom, já que ninguém tem nenhuma dúvida, nós vamos encerrar por aqui. E eu acho, né, que se ninguém tem nenhuma pergunta, é porque vocês entenderam. E eu espero do fundo do meu coração que hoje, dia 20 de agosto, possa ser um dia que daqui a pouco tempo você vai estar compartilhando a sua história com outras pessoas e dizendo que esse dia foi o dia da virada para você. Foi o dia que começou como uma sementinha. Aquele dia escolhido por Deus, que você deixou que aquela sementinha germinasse para que depois ela cresça, se torne uma árvore e que ela dê frutos que transborde na sua vida, na vida da sua família e na vida de outras pessoas, viu? Fiquem com Deus, uma boa noite, foi um prazer estar aqui com vocês e já quero ver vocês, né, compartilhando aí a história do início dessa nova jornada empreendedora na vida de vocês.